Olá, comunidade! Que tal embarcarmos em uma viagem de reflexão e pensamentos disruptivos? Explorando o funcionamento do nosso psicológico, temos melhores chances de tomarmos as melhores decisões, de escolhermos sem romantismo ou impulsividade o que iremos consumir, sobre o que vamos pensar, aonde iremos e com o que queremos conviver. E por isso lhe convido a ficar comigo neste vídeo para analisarmos juntos as compulsões, sobretudo o uso de redes sociais. Será que você tem ciência do que esta rotina pode estar acarretando para a sua vida e dos seus? Eu sou Rosicléia Rossi e você está aqui no nosso querido canal Mentes Quentes. Galera, bem-vindos de volta ao canal, espero que todos estejam bem e que os nossos conteúdos tenham servido, no mínimo, de inspiração para você repensar sobre a vida, sobre os seus comportamentos e atitudes que invariavelmente, sim, orquestram as nossas vidas. Hoje vamos falar de redes sociais. Será que já podemos considerar o uso da internet como uma compulsão? As redes sociais, a tecnologia digital são a companhia ideal para os solitários? Inicialmente, vamos entender um pouquinho da compulsão. Tudo aquilo que se tornar para você um desejo que lhe domina, ou seja, você não consegue controlar e se ficar sem, enfrenta quase que aqueles sintomas de abstinência, então é considerado compulsão. Portanto, não precisa ser exclusivo a drogas ou álcool. Se a pessoa inicia trabalhando muitas horas por dia, porque precisa progredir financeiramente e, na sequência, atinge até uma boa condição econômica, tem seu carro, tem sua casa, come bem, se veste bem, passeia, tem boas condições de saúde, mas mesmo assim continua trabalhando e aumentando cada vez mais o número de horas de trabalho sem conseguir parar, já podemos considerar isto também como compulsão. A pessoa simplesmente não consegue parar, mesmo que não haja mais necessidade. Por outro lado, você acorda de madrugada com uma enorme vontade de comer um chocolate. Não tendo em casa, você sai de madrugada, compra, come uma barra de chocolate e volta a dormir. Mas isso não acontece nos dias seguintes. E nem tampouco você comprou e comeu 10 barras de chocolate. Então, não podemos considerar isso compulsão, porque você impôs um limite aceitável e não tem uma frequência do tipo que lhe domina. Por outro lado, se você acorda e tem 3 pizzas na geladeira, aqueles do tipo congelada, sabem, de caixinha, você come a primeira e depois a segunda e não consegue parar até ver o fim, come também a terceira. E no dia seguinte são 2 hambúrgueres e no outro dia são 3 mistos quentes. Aí, neste caso, categorizamos como compulsão alimentar, porque não é fome, e sim um desejo incontrolável de comer sem parar. Compreendido o que é compulsão, vamos analisar se você está utilizando as redes sociais, tecnologia digital, de forma equivocada. Não podemos considerar um vício, mas sim um gosto e desejo tão forte ao ponto de que você se deixa levar e não consegue impor limites sem que haja sofrimento. Dependência tecnológica ainda não é considerada uma patologia, aquelas que têm CID, código da doença, mas ao mesmo tempo tem despertado muita preocupação e o problema avança. Mas é unânime em considerarmos como um transtorno moderno. Este transtorno moderno se caracteriza como um padrão de comportamento onde a pessoa tem uma preocupação quase que vital em estar sempre conectado, não importando a qualidade do que esteja fazendo ou sequer do que está navegando. Parece que o que importa para aquela pessoa é estar usando a rede. Segunda questão, impulso em ficar usando a tecnologia. Por se tratar de impulso, não há freios. A pessoa não usa o celular sentada no vaso do banheiro, ao se deitar, não pode deixar de dar uma olhada em suas redes quando acorda, nem bem abrir os olhos já está com o celular na mão, sentada à mesa com amigos e familiares, sem nenhum pudor e respeito, fica navegando. Ou seja, fica constantemente sem critério social
limites de horário e tempo coagido a estar na internet. O uso inadequado ao ponto de lhe trazer prejuízos e problemas, seja no trabalho, nas relações sociais, afetivas e saúde. Vamos entender este aspecto que é importantíssimo. A pessoa recebe muitos avisos da sua chefia que não pode usar o celular no trabalho, mas continua usando e recebe uma advertência, segunda, terceira, até ser demitido. Desobedece às regras do seu empregador, mesmo sabendo que está colocando em risco o seu emprego. Se você for jantar na casa dos seus pais, a quem não vê há uma semana, e ao aguardar o jantar, você se senta no sofá e rapidamente saca o celular. Depois, já na mesa, continua espiando as redes sociais. Você está sendo desrespeitoso e deselegante, como se a presença de seus pais não fosse o suficiente por algumas horas merecer a sua atenção e a sua real presença para um diálogo legal. Quantos casamentos se acabaram por conta das redes sociais? São dúvidas, desconfianças, inseguranças, ciúmes que se fomentam porque seu parceiro ou parceira não desliga-se do celular e de forma sorrateira esconde mensagens, deleta, desconversa o nome de quem está conversando e mesmo que não hajam motivos de traição, existe no mínimo sinais suficientes para minarem o relacionamento. E por fim eu falei de prejuízos de saúde. Aqui o exemplo mais emblemático é a questão do sono. As pessoas já vinham dormindo mal em quantidade como em qualidade. Após a compulsão digital, só piorou. A exposição à luz azul emitida pelas telas dos dispositivos eletrônicos, especialmente à noite, pode interferir nos padrões naturais do sono e contribuir para a insônia. Sem contar as questões de fadiga visual. O esforço contínuo para focar na tela pode levar à fadiga ocular, resultando em olhos secos, irritação e dores de cabeça. O uso prolongado de dispositivos móveis muitas vezes está associado até à postura inadequada, o que pode levar a dores no pescoço, costa e ombros. Lesões por esforço repetitivo, que é a LER, aqueles movimentos repetidos ao usar a tela sensível ao toque, como tocar e deslizar, podem também contribuir para lesões por esforço repetitivo, como tendinite, síndrome de test-neck, que é o hábito de baixar a cabeça para olhar o celular, pode resultar em uma tensão adicional na coluna cervical, levando à chamada síndrome do pescoço de testo. O uso de dispositivos móveis já vem se caracterizando como o grande vilão dos acidentes de trânsito, usar o celular dirigindo. Cientificamente, e não é a Rosicler quem está falando, o uso das tecnologias digitais acima de 2 horas diárias durante os 7 dias da semana já é excessivo e começa a se enquadrar em um protocolo de compulsão. Apenas para efeito de comparação, na Inglaterra, 15% da população apenas utiliza mais do que 3 horas, chegando a 5 horas diárias, enquanto no Brasil a média é de 8 horas diárias, praticamente o triplo da zona limítrofe para considerarmos um transtorno com graves sequelas como as que eu citei acima, psicológicas, sociais ou físicas. Outro dia eu fiquei chocada que um grande psiquiatra e palestrante defendeu a tese orientando pais que não deixem seus filhos sequer utilizarem equipamentos tecnológicos antes de 2 anos de idade. Inimaginável que estamos criando protocolos e melhores indicações para a internet pensando em crianças menores de 2 anos. E eu me pergunto, será que um pai ou uma mãe oferece de sã consciência um celular para um bebê de 2 anos? E se eu indicasse a este pai dar um cigarro para o seu bebê de 2 anos? Certamente ele não daria. E se eu explicar que as sequelas do cigarro são praticamente as mesmas do uso inadequado e desenfreado da tecnologia, quero crer que nunca mais permitirão que seus filhos usem um celular ou tablet até a idade que puderem lutar contra o efeito manada. Todos usam. Olhem que interessante, o centro tecnológico do mundo, que é o Vale do Silício, onde se dominam todas as aplicações do mundo de TI, as pessoas de lá optam por matricular seus filhos em escolas que não utilizam nenhuma tecnologia
até o ensino fundamental, que equivale até o nosso quinto ano, mais ou menos. Ora, se conhecem tanto de tecnologia e não querem para seus filhos pequenos que usem computadores, tablets, celulares e que sim brinquem com brinquedos e se envolvam em atividades manuais e de movimento na escola, é porque sabem o efeito que a tecnologia pode gerar nas crianças. Quero que vocês pensem agora sobre como era, por exemplo, a depressão lá nos anos 70. Sim, porque a depressão existe desde sempre. A pessoa também tinha vontade de ficar só na cama, mas se ficasse por algumas horas, ficaria contando as tábuas do teto. E certamente não suportaria, em que pese a dor da tristeza crônica também fosse grande como é hoje. Então esta pessoa optaria por levantar, a contragosto, mas provocaria algum movimento, alguma reação física e química que o movimento gera, diferente se ficasse deitado. Por isso, só a depressão não iria curar, mas certamente o efeito seria mitigado através do movimento. E hoje? Hoje o deprimido, da mesma forma, tem vontade de ficar na cama. Porém, ele tem um brinquedinho que lhe garante horas e horas na horizontal deitado, lhe sequestrando a possibilidade de mínima reação através do movimento. Esta dependência é tão perigosa que atualmente o tratamento farmacológico é feito com bupropiona, que basicamente usávamos no passado para tratamento da dependência da nicotina, atuando no lobo frontal, produzindo dopamina para a pessoa diminuir a compulsividade. Como o lobo frontal fica à mercê de um descontrole através da compulsividade, o que está acontecendo é uma atrofia dos nossos sensores de raciocínio, lógica, memória e foco. Sim, a população tão tecnológica está emburrecendo. Não porque a tecnologia é ruim, mas porque as pessoas se deixaram dominar por ela a tal ponto de abrir as porteiras para total desequilíbrio, indisciplina e sem limites. Quem cria jogos, plataformas digitais, tem muito conhecimento para identificar exatamente o que captura a atenção do cérebro e aciona o sistema de recompensas, de forma que você, desavisado e desvigilante, ao passar mais de 2 horas por dia, chegará ao ponto de não conseguir ficar menos do que 10 horas longe do seu celular. E se ficar, passa a ter comportamentos de abstinência, como irritabilidade, agressividade, insônia, medos irreais, ilusões, falta de estímulo para qualquer outro evento com prazer e satisfação. Uma outra questão ainda pouco discutida é que, da mesma forma que a internet inspira, também agrava. Cresce o número de adolescentes com transtornos alimentares, anorexia e a bulimia. A distorção física é muito influenciada por imagens divulgadas na internet e que acabam se tornando um parâmetro. Para emagrecer de forma rápida e sem saúde, é possível ter acesso a conteúdos e aplicativos que estimulam a perda de peso acelerada, sem nenhum critério ou acompanhamento médico e tampouco psicológico. Mas até aqui você concorda com tudo o que eu disse ou ficou sabendo de fatos que agora eu falei e você desconhecia. Mas eu aposto que ainda assim você não quer se afastar do celular e das suas redes sociais. Tenho certeza que mais do que 10 vezes você se sentiu culpado por não ter feito algo que precisava ou desejava porque ficou mais tempo do que devia no celular e na internet. Muitos de vocês acho que já tentaram se afastar do celular, deletaram suas redes sociais, bloquearam o celular em modo avião algumas horas do dia e de repente tudo voltou ao normal. Mas não criemos mais pânico. Se é que seria possível ser pior a situação do que já é. Vamos para o que você pode fazer para diminuir este uso descontrolado e patológico da tecnologia digital. É uma fonte tão rápida e acessível de dopamina é o prazer na veia, que são jovens, são pais, avós, titios que hoje estão grudados no celular. O primeiro passo para deixar de ser refém da tecnologia é a sua escolha ser consciente, não mais uma fonte de cobrança e de decepção. Você tem que se cobrar menos em diminuir o uso, porque esta cobrança não funciona e só gera mais estresse,
Então você precisa dar distrações para o seu cérebro. Busque algum objetivo e não concilie com o celular. Então, se você vai na academia todo dia por 1 hora, este é o tempo perfeito para ficar sem usar o celular. Se você almoça de segunda a sexta-feira com um colega de trabalho super divertido, então durante a refeição, 30, 40 minutos, dê atenção total ao colega e não encoste no celular. Se você for assistir um filme no sábado ou aquele futebol de quarta-feira à noite, então, neste período, não use o celular e principalmente de forma inegociável, quando se deitar. E não deixe o celular no seu quarto, não. Guarde-o lá na cozinha, bem longe, para evitar a tentação de dar uma espiada, só porque você ainda não pegou o sono ou acordou durante a madrugada. Desta forma, você ainda estará usando o celular, exceto em alguns momentos de cada dia, sempre condicionando a algum evento que você também gosta e que terá espaço para gerar também dopamina de prazer e satisfação, sem competir com a tecnologia. Dopamina na conversa com amigo, no futebol, no filme. Embora os dispositivos móveis sejam ferramentas valiosas em muitos aspectos da vida moderna, é essencial utilizá-los com moderação e adotar práticas saudáveis para minimizar os impactos negativos na saúde. A conscientização sobre o equilíbrio e o desenvolvimento de hábitos saudáveis no uso de telas são fundamentais para preservar o bem-estar físico e mental. Espero que todas estas reflexões ajudem a reformular a sua rotina, a da sua família, seus filhos, seus companheiros, companheira, certo? Até o próximo vídeo.